Meus irmãos, desde o convite que foi me feito, o Espírito de Deus avivou esse texto no meu coração, e eu creio muito que Deus sabe exatamente o que falar, com quem falar e na hora de falar, e sendo apenas um eco dele, a gente tem que obedecer, amém? Esse capítulo 4, ele está repleto aí de genealogias. Genealogias que, para quem já tentou fazer aquele plano de leitura da Bíblia, quando você começa a ler a genealogia, você já começa a pensar em pular a genealogia. Quem nunca pensou, será que conta se eu pular a genealogia direto para uma história? Será que conta que eu li a Bíblia? Porque fulano gerou fulano e vai gerando, e aí a gente quer passar por isso. E o capítulo 4 é um capítulo cheio de genealogias. Vai falando da genealogia de Judá, um dos patriarcas aí das tribos, né? E ao falar dos seus descendentes, como eles foram gerados, quem gerou quem, no capítulo 9, eles param o autor, que muitos acreditam ser Esdras, ele para a genealogia para dedicar 2 versículos a um jovem, a uma pessoa. Então a história de Jabes ou de Jabez, ela está toda aí resumida em 2 versículos, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. O objetivo do livro de Crônicas, que no seu início era apenas um livro, tanto o primeiro quanto o segundo, era restaurar a adoração a Deus, era trazer o povo de volta às suas origens espirituais. Um período pós-cativeiro, então era um período difícil, quando você acaba de sair de uma situação de dificuldade, de escravidão, de opressão. É o Crônicas escrito aí por Esdras. A história é curta, mas por que o autor parou a genealogia para citar a história, ou pelo menos parte da história de Jabez? O versículo 9 já inicia dizendo que ele foi o mais ilustre de seus irmãos. O nome na nossa cultura, ele é escolhido por vários motivos: homenagem aos pais, homenagem aos avós, homenagem a algum artista, ou filho de algum artista, ou porque é um nome que está em alta no momento, e a gente escolhe o nome. Mas nesse contexto aqui bíblico e da história e deste tempo, os nomes eram escolhidos por algum acontecimento marcante, ou por alguma intenção e desejo dos pais. Na Bíblia você vai encontrar um jovem chamado Jacó, que o seu nome quer dizer agarrador de calcanhar. Você pode já ter escutado que o nome de Jacó é enganador, suplantador, mas o nome de Jacó, a explicação ou significado é agarrador de calcanhar. Porque no ato do nascimento ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão gêmeo, Esaú, que por sua vez tem o seu nome de Esaú por ter pelos no corpo. Então, os nomes na Bíblia são escolhidos por algum ato, algum fato importante. Em um período da história em que Israel vai para a guerra contra os filisteus e perde a guerra, e consequência da perca da guerra, eles perdem a arca da aliança, da presença de Deus. Uma mulher estava grávida e ao saber da notícia das seguidas catástrofes que aconteceram, a criança nasce. E ela põe o nome desse menino de Ica, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Então os nomes eram escolhidos por este momento, por alguma situação. Em outros personagens,
o anjo que anuncia o nascimento, anuncia também o nome, no caso de João, o Batista. Mas o nome de Jabes foi escolhido por uma situação não muito agradável. O texto inicia dizendo que ele foi o mais ilustre, porém o seu nome, Jabes, foi escolhido porque no ato do nascimento a sua mãe sentiu muitas dores. Muito provavelmente mais dores do que o normal. Mais dores do que o que ela esperava. E ele é marcado por isso. Então o seu nome é Jabes, o causador de dores, porque no ato do nascimento ele causou muitas dores. Então quando ouve-se o nome do jovem, do menino, toda vez que alguém fala o nome de Jabes, lembra que ele é um causador de dores. Então a infância dele foi cercada por esse nome, por esse significado. Então na sua casa ele era o que causava dores. Por mais que ele, sendo uma criança, um bebê, não tinha culpa alguma do que aconteceu. Apenas ele respeitou a regra da criação, da reprodução, que o próprio Deus já havia colocado no homem e na mulher. A culpa não era dele, mas ele foi marcado por isso. Então ele passa a sua infância recebendo sempre esse massacre emocional, digamos assim, de você é um causador de dores. Diariamente, todos os dias. Hoje em dia a medicina avançou e diz que o bebê sente no ventre a rejeição ou o amor. Reconhece depois que sai, depois que nasce, a voz de quem falava com ele. Então, algumas pessoas são geradas em ambientes completamente adoecidos. Ambientes que, antes de nascer, já são sobrecarregados de negatividade. Aquela chamada gravidez indesejada, que não passa um dia sem que a mãe ou o pai diga, nós não queríamos essa criança. Mas aconteceu. E agora vamos para frente, vamos ver o que vai acontecer. Então algumas pessoas nascem em ambientes completamente adoecidos. E por mais que essas pessoas não tenham culpa alguma do que aconteceu, já crescem sendo rejeitadas. Ou seja, dentro de casa ouve sempre aquelas frases que dizem, eu não queria que você estivesse aqui, eu não pedi para que você viesse, você foi um acidente. E isso marca negativamente uma criança, uma pessoa. Ouvir todo dia que a sua presença na casa onde você mora, na família, que é o seu ciclo mais íntimo, é indesejada, causa muitos traumas. E não é difícil de encontrar pessoas que vão manifestar problemas depois de adulto, por conta desses traumas de infância. Quantos adolescentes, quantos jovens, irmãos até de idade mais avançada, têm lembranças ruins da sua casa? Ou apenas quando lembra de onde viveu, onde cresceu, onde nasceu, das pessoas que o rodeavam, já lembra com um sentimento de tristeza. Porque se alguns nascem em um ambiente completamente amigável, amável, receptivo, outros nascem em ambientes completamente opostos a esse. Que não passa um dia sequer sem que ouça que não vai chegar, que não vai alcançar, que não é ninguém, que não vai ser, que nasceu por um acaso, e aí isso vai marcando você negativamente. Mas como a palavra de Deus está sendo já iniciada e pregada, a primeira mensagem, a primeira lição que eu vou falar para você essa noite é que todo o nascimento, toda pessoa que nasce, todo mundo que vem ao mundo tem sim um plano superior de Deus, e você não é, não será e não será conhecido como um acidente, alguém que nasceu por acaso, sem um objetivo. Deus tem um objetivo para você. A forma negativa com que Jabes cresceu, saía na rua, olha lá, o causador de dores. Lá vem ele, o que no ato do seu nascimento causou muitas dores à sua mãe.
E existem duas perspectivas, ou dois campos de visão. O lado de quem está gerando algo e o lado de quem foi gerado. Porque quando você está gerando algo, isso é desconfortável. Por mais que você está feliz com aquilo, gera mudanças, e toda mudança é desconfortável. Certo que toda mulher que está grávida, ela já sabe que terá alguns desconfortos, algumas dificuldades, e já é esperado isso. E por falar em gerar algo, em criar algo, por que não pensar naquilo que nós criamos e nós geramos? Como sonhos, ministérios, projetos, que todas as vezes que a gente vai iniciar algo novo, a gente vai gerar algo novo, a gente já sabe que isso vai trazer algum desconforto. A gente sabe que isso vai nos tirar da zona de conforto, que vai mudar um pouco a nossa rotina, que vai mudar um pouco o nosso jeito de ser. Quando a gente decide gerar uma vida de santidade, uma vida diferente daquela que a gente está acostumado a viver, a gente sabe que quando estivermos gerando isso, vai causar alguns desconfortos. Porque renunciar os próprios desejos por um bem maior, que é algo que esperamos conquistar em Deus e com Deus, vai gerar um desconforto. Porque nós vivemos em uma eterna guerra, digamos assim, vai ser eterna enquanto durar, da guerra da carne e o espírito. Então, você começa a gerar ali uma vida de um devocional, digamos assim. Eu vou mudar um pouco a minha vida, eu vou começar a ler um capítulo da Bíblia, eu vou começar a orar um pouco mais, eu vou deixar algumas práticas que estão me afastando de Deus e vou me dedicar às que me aproximam de Deus, e você vai gerando em si primeiro um sentimento de estar buscando mais a Deus do que você buscava antes, e você sabe que isso já vai gerar um desconforto com você mesmo, porque será a sua carne dizendo: não vai, não faça, não vai, para que orar, para que ler, faça outra coisa. Vamos fazer o que está no hype do momento, deixa isso para lá, vamos fazer o que todo mundo está fazendo, e você diz: não, eu não posso fazer o que todo mundo está fazendo. Isso vai gerando em você um sentimento, e vai gerando desconforto, e você sabe que isso vai trazer algumas dores, algumas amizades vão se distanciar de você, alguns vão dizer: agora quer ser crente, olha lá, quer dizer que agora você quer ser santo, quer dizer que então agora você quer mudar, não adianta, não vai ter como. E aí você está sendo gerado. Filho de crente não é crente. Deus não tem netos, ele tem filho. Então a alma do pai é dele, a alma do filho também. Então você tem que criar a sua própria forma, o seu próprio jeito, criar o seu devocional, criar a sua dedicação a Deus, criar a sua forma de adorar a Deus, de se dedicar a Deus, e não esperar que, não, meu pai ora, já está tudo bem. Não, você tem que criar a sua própria vida de oração. E quando você está sendo gerado nessa questão, causa desconforto. Alguns causam dores. E algumas pessoas fazem questão de olhar: nossa, você era tão calmo, você era tão diferente, e agora o que está acontecendo que você está começando a incomodar aqui a gente? Se você continuasse do jeito que você estava muito bem, mas agora por que você está tentando fazer algo diferente? Não, eu estou começando a gerar uma vida de santidade, eu estou começando a gerar aí uma vida de um devocional, eu estou começando a ser mais espiritual, e sempre tem alguém para dizer: mas você está começando a incomodar. De fato, se você passa a vida na igreja e não faz nada de diferente, você não será incomodado, você não incomodará. Mas todas as vezes que começamos a gerar algo, nós sabemos que isso vai trazer dores. Quem começa um ministério sabe que isso vai trazer algumas dores.
Começa a ler a Bíblia, começa a se dedicar um pouco mais, porque recebeu uma promessa, você vai pregar, você vai ser um profeta, aí você começa a estudar, e aí já começa alguns desconfortos aí na sua vida. Quando alguém te chama para fazer algo, você diz, hoje não, porque eu vou ler um pouco mais a Bíblia. Alguém, nossa, como você está mudado, hein? Aí começam as dores. E qual é o cuidado que nós temos que ter quando estamos gerando algo? Um ministério, por exemplo. Devido às dores e os desconfortos que esse ministério vai gerar ali em nós, a gente tem que tomar o cuidado máximo para não atribuir a esse ministério que está nascendo no meio das dores, que ele é um causador de dores. Pessoas que começaram a vida ministerial e no meio do caminho dizem assim, eu não sabia que doía tanto. Eu não sabia que era tão difícil fazer isso, ser crente de verdade, se dedicar ao ministério. Eu não sabia que doeria tanto, e acaba atribuindo ao ministério as dores. Alguém que vai começar a pregar e a primeira experiência não é muito boa, gerou algum desconforto, e hoje quando alguém diz para ele, dá uma saudação, ele já logo lembra do pior dia, o dia que ele sentiu algumas dores, ele diz, não, isso não é para mim, eu não faço mais isso, porque isso aí me gera dores. A vida ministerial, ela é composta no seu início e no seu decorrer de dores. O escritor diz que aquele que Deus mais usa, mais ele o esmaga. Ou seja, quando começamos a gerar aqui um ministério, o nosso chamado, isso vai nos trazer algumas dores, e a primeira lição é não fazer o que a mãe de Jabes fez, ou seja, marcar aquilo que você gerou como se isso fosse a causa das suas dores. Marcar para sempre isso. Por outro lado, nós temos a perspectiva de quem foi gerado. Quem gera sente dores, e quem foi gerado vai também sentir dores. Alguém que começa a nascer, a crescer na igreja, ele pode ser também marcado por dores. Além das que acontecem em casa, como eu já falei no início, nós começamos aí a gerar dores nas pessoas. Quem nunca ouviu que os adolescentes são causadores de dores? Aí é o grupo mais difícil que tem para lidar, porque muito problema. Alguns mais velhos parece que não passaram pela adolescência, já nasceram adultos, e diz, como que tem paciência com esse povo jovem? Sempre tem um probleminha. Alguns mais ousados dizem, e adolescente tem problemas? Adolescentes têm problema? Problema tenho eu, que tenho um boleto para pagar, que tenho um monte de coisa para fazer. Cada um tem os problemas da sua idade. Você tem os seus e os adolescentes têm os deles. E eles também sentem dores. Ah não, adolescente tudo chora. Tudo chora não. Porque realmente tem alguns deles que são feridos de fato. Feridas que talvez nós não tenhamos nem passado. E por isso é tão difícil entender quando vê um chorando e diz, mas está chorando por quê? Qual é o problema que tem? Só quem sabe, só quem vive, só esse adolescente que sabe o ambiente que ele tem vivido, ele sabe as dores que ele está sofrendo. E por que não dizer que algumas das vezes o próprio ambiente de igreja causa dores na gente? Porque onde tem ser humano tem imperfeições. Aonde tem ser humano, tem um ser humano ferindo outros. Então, às vezes, no próprio ambiente de igreja, um adolescente é ferido, um jovem é ferido, e aí ele sente de fato que ele é um causador de dores, e alguém ainda olha e despreza as dores que ele sente. A geração Z não vai muito longe. Já nasceram num dos momentos mais complicados, difíceis da tecnologia. O distanciamento dos pais e os filhos.
Alguns, além do ambiente adoecido de casa, quando saem para vir para a igreja, já vêm debaixo de uma palavra de maldição, de uma palavra que fere. Eles dizem: vai você de novo, tem tanta coisa para fazer, o que você vai fazer lá? Então, não é muito difícil num culto como hoje, como esse, ter alguns adolescentes aí, com o coração apertado, pequeno, não sabendo qual será o cenário que ele vai encontrar quando chegar em casa. Talvez você chegue na sua casa hoje, talvez já tenha a comida pronta, talvez você vai terminar o culto e o seu pai esteja lá fora te esperando. Mas é muito possível que tenha alguém aqui que quando termine o culto, ninguém vai estar esperando ele lá fora, e quando ele chegar em casa, ele já vai chegar debaixo de desaforo. Mas se eu não vivo isso, eu não consigo entender. De ouvir: lá vem você de novo. Está feliz por quê? Olha a hora que você está chegando. Que culto é esse? Que igreja é essa? Será que você foi para a igreja mesmo? Ambientes adoecidos, amargurados, opressores, e vive todos os dias castigando ele, porque a vida na igreja são 2, 3 horas, mas a vida que ele vive em casa é sofrida, e ele ouve todos os dias, como Jabez ouviu: você é um causador de dores. E todo esse contexto de sofrimento, todo esse contexto aí de ser marcado negativamente, fez o que com Jabez? O que foi que ele fez para ser chamado no início do versículo de o mais ilustre dos seus irmãos? Diante de todo esse contexto que ele viveu, a Bíblia diz que Jabez orou ao Senhor. Ou seja, as pessoas podem fazer algumas coisas com a gente, podem nos ferir em determinadas áreas, podem nos machucar em determinadas áreas. A nossa vida pode não estar sendo muito fácil desde o dia do nosso nascimento, mas isso não pode tirar de nós a direção de clamar aquele que pode resolver sim a nossa situação. Jabez fez uma oração. Ou seja, adolescente, tem um lugar que você pode ir. Quando você é massacrado, oprimido, quando você é humilhado, quando você ouve palavras que são piores do que um tapa, pior do que um soco, você tem um lugar para ir. Esse lugar é a oração. Sabe esse coração quebrantado, choroso, apertado, que você sente, que você tem? Ele é para Deus um bom lugar para Ele semear algo novo em sua vida. Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Jabez correu para falar com Deus. Ele correu para desabafar com quem de fato podia ajudá-lo. Muito cuidado também para quem a gente vai contar os nossos problemas. Com quem a gente tem compartilhado aquilo que nos fere. Porque muitas das vezes menos nos ajudam e mais nos atrapalham. Quantas vezes você chegou aí na igreja e disse: precisava tanto de um abraço, mas não vou pedir porque é feio. Aí vem alguém na sua direção e você diz: acho que vai vir um abraço aí. Aí a pessoa vem e chega e diz: nossa, está tão sumido. O que aconteceu? Cadê você no ensaio? Cadê você no culto? Nem perguntou assim: você está bem? Porque, irmãos, muitas das vezes nós tiramos o nosso cenário como se fosse o de todo mundo. A gente não se importa com a dor das pessoas. Percebe que as pessoas conversam e na verdade elas não conversam? Você encontra alguém e pergunta: oi, está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. E os dois vão embora e ninguém responde se está tudo bem. Ou se alguém diz: está tudo bem, a pessoa diz assim: não está tão bem. Vai ficar, tchau. Porque você pensa: vai começar a contar problema. Não, vai ficar. Ou quando a pessoa conta toda uma situação, no final você diz: complicado, né?
Você manda um textão gigante de 3.000 caracteres, aí a pessoa responde com um emoji de choro e diz no final: fica bem, fica bem. E aí a gente segue com a nossa dor, a gente segue com aquilo que nos faz chorar. Então nem sempre as pessoas que a gente vai contar vai nos ouvir, nem sempre as pessoas que a gente vai contar vai nos ajudar, mas agora tem um lugar e tem um que quando você conta, ele se interessa, mesmo já sabendo o que você vai falar. Nas palavras do salmista, eu nem comecei a orar e ele já sabe o que eu vou falar, mas mesmo sabendo o que eu vou falar, ele se interessa em me escutar. Alguém pode não querer te ouvir, os seus amigos podem não querer te escutar, na sua casa pode não ser um ambiente onde você consegue descortinar o coração, mas na oração Deus te ouve, na oração Ele te escuta e na oração Ele se envolve com o seu problema. E ele orou a Deus, e qual foi a oração de Jabes? Jabes invocou ao Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo. Esse muitíssimo é o superlativo, exprime um desejo grandioso por algo. Quando você usa a expressão estou chateadíssimo, você quer demonstrar que não é apenas chateado, é chateadíssimo. Não estou triste. Inventa a palavra, eu estou tristíssimo. Mas a oração de Jabes foi a seguinte: se o Senhor me abençoares muitíssimo. Um exagero. Sabe por quê? Só quem está vivendo sabe o tamanho do milagre que precisa. Irmão, a gente pode orar com a pessoa, mas saber na totalidade o que ela precisa é só ela mesma. Por que ora desse jeito, com esse exagero todo? Por que canta desse jeito, com esse exagero todo? Por que adora desse jeito, com esse exagero todo? Porque só quem vem de contextos de sofrimento, de angústia, de amargura, quando chega no ambiente de culto, é a hora que ele tem para descortinar o coração. Então, irmão, tem gente que levanta as duas mãos, dá pulo, corre, porque ele precisa muito desse ambiente para ser curado por ele. Mas se para você está tudo bem, você não entende. Quem nunca ouviu a expressão, Deus não é surdo, varão? Mas só quem tem que chorar calado, sabe como aproveitar um ambiente em que ele pode soltar o grito mesmo. Porque o contexto não permite que ele faça em casa, aqui ele faz, aqui ela faz. E como a gente não entende, a gente não quer ajudar. Mas irmão, se não pode ajudar, também não atrapalhe. Se você gosta de adorar quietinho no canto, adora quietinho no canto, mas deixa quem quer levantar, deixa quem quer colocar a cara no pó, porque só quem está vivendo a situação sabe do tamanho do milagre que precisa. Precisava usar o muitíssimo? Precisava sim. Aí precisava de tudo isso, precisava sim, porque só Deus sabe o tamanho da angústia que tem no meu coração. Eu vou gritar mesmo. O tamanho da intervenção milagrosa que Jabes tinha fez ele orar: se me abençoares muitíssimo. Segunda parte da oração: e se ampliares os meus termos. Ou seja, em algumas traduções, minhas fronteiras. Jabes nessa oração, nessa parte da oração, estava deixando claro um sentimento. Eu não quero acreditar que a minha vida vai ser só isso aqui. Eu não quero acreditar que o meu limite é isso aqui que eu estou vendo. Fronteira diz de limites. Eu não quero acreditar que é só até aqui que eu vou, não é possível.
A oração dele é assim: Deus, eu não quero acreditar que é viver desse jeito que eu vou o resto da minha vida. Não, eu preciso que o Senhor amplie as minhas fronteiras. Eu preciso romper com o que está acontecendo aqui na minha casa. Eu preciso romper com o que acontece na minha família, na minha vida. Eu preciso romper com as estatísticas que dizem que garotos e garotas da minha idade, que nasceram onde eu nasci, que estudam onde eu estudei, não alcançam, não vão, não vencem, não. Eu creio que o Senhor pode ampliar as minhas fronteiras. Pelo meu contexto e a minha força eu não consigo. Por isso que eu oro ao Senhor dizendo: é com o Senhor. As fronteiras que precisam ser abertas é com o Senhor. Eu oro e é o Senhor que faz o milagre. Glória a Deus. Eu preciso romper com esse meio aqui. Lá na minha casa o povo sempre diz que o tanto que a gente ora tá bom. Ou às vezes que a gente vai para a igreja também está bom. Mas eu não estou me conformando só com isso. Eu preciso de algo mais. Eu entendo que eu tenho que romper com essa mediocridade, ou seja, viver na média. Não, chega do ordinário. Deus, eu estou precisando de algo extraordinário. Eu preciso romper com isso, e só o Senhor que pode fazer isso por mim. Muitos se conformam com o básico da fé, apenas de vir ao culto e voltar para casa. Passa a semana inteira, não toca na Bíblia, não canta um hino, a playlist é só de sertanejo para lá. Aí no domingo de manhã ele posta: hora de agradecer. Não, agradecer pelo quê? Mas tem sim uma geração que não está conformada com isso, que está orando para o Senhor, independente das dores que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor pode me abençoar muitíssimo e que pode ampliar as minhas fronteiras. Nós não seremos limitados. Não seremos limitados pelo que a sociedade diz. Nós não seremos limitados pelo que as pessoas dizem. E você também não vai ser limitado pelo seu pensamento que é finito. Deus te apresenta hoje um caminho novo, algo mais excelente. O caminho dele que é muito maior do que o nosso, e os pensamentos dele que é muito mais altos do que os nossos. Eu não aceito que a minha vida seja só isso, não. É só dores e dores e dores. Terceira parte da oração: se a tua mão for comigo. Jabes pediu o que mais de importante ele podia pedir. Alguns pedem riqueza, outros dinheiro. Alguns pedem para ser famoso, outros para viajar o mundo. Tem um monte de pedido que acontece. Mas para quem vem do contexto que a gente vem, o que a gente precisa mesmo é da mão de Deus. Se fosse falado para você assim: olha, no culto de domingo, Deus vai vir aí, e Ele vai passar 1 hora para ouvir todo mundo. Para ouvir todo mundo aí, vai fazer o seu pedido e Deus vai atender um por um. Fosse entregue para mim e para você um bloquinho em branco, alguns iam anotar tudo o que precisa para não esquecer na hora. Já chegar com a lista desenrolando assim, já procurando as mãos e o que ele vai fazer por mim. Se essa oportunidade explícita fosse dada a Jabes, o pedido que ele fez foi: eu só quero que a tua mão vá comigo. Mas vá aonde? Por onde eu for. Que a sua mão esteja comigo o tempo todo. Porque só quem precisou de uma mão amiga e não teve, sabe o quão importante é ter a mão de Deus disponível o tempo inteiro.
A oração é: se o Senhor deixar as suas mãos comigo, porque essa mão eu sei que tem poder para fazer algo que ninguém na terra faz. É a mão que consegue te tirar lá da depressão e da crise da ansiedade, do transtorno afetivo bipolar. É essa mão que consegue te arrancar de lá, que algumas pessoas já tentaram e não conseguiram. A mão de Deus é o que pode fazer isso por você. Jabez disse: eu já orei pedindo que a sua bênção seja muitíssima na minha vida, já orei também pedindo aí que o Senhor amplie os meus territórios, mas eu vou continuar caminhando, eu vou continuar avançando, e para que isso aconteça, eu preciso da sua mão todos os dias comigo. O último pedido: e se fizeres que do mal eu não seja aflito. O único que pode nos livrar do mal, Deus. Jabez sabia que, sendo abençoado muitíssimo, tendo as fronteiras ampliadas e a mão de Deus estivesse com ele ainda precisava de algo mais, que não era recurso financeiro, mas ele precisava de não ser afligido. Sabe aquela oração que você faz para Deus dizendo assim: olha, eu já sofri tanto com isso, se eu puder escolher alguma coisa que eu não sofra mais nessa mesma área, Senhor, só pode fazer uma coisa por mim, não deixar eu sentir essa mesma tristeza de novo, não deixar eu passar por esse mesmo momento de massacre de novo. O Senhor pode fazer isso por mim? O Senhor pode não deixar que eu seja afligido de novo por esse mesmo mal? Talvez outro eu suportaria, mas o mesmo, há anos a mesma coisa, eu não sei se eu vou suportar, não. Se fosse aberta a oportunidade para você falar o que você sente agora, ouvindo essa palavra, as horas que temos é pouca. Porque eu não preguei para quem não veio, eu preguei para você que está aí, para mim que estou aqui. Porque de fato o nosso coração tem sido massacrado por tempos. Mas eu louvo a Deus por oportunidades como essa, em que a palavra dele vem até nós e alveja os nossos corações, não só no sentido de limpar os nossos corações, mas também no sentido de afligir, entrar a flecha, a palavra, como em nossos corações. E qual é a conclusão de tudo isso? Uma única frase do último versículo que temos aí, que é os dois versículos 9 e o 10. E Deus ouviu, e além de ouvir, ele atendeu ao pedido de Jabez. A oração sincera de Jabez mudou o contexto da sua vida. A oração sincera de Jabez mudou a história da sua vida, porque ele foi considerado o mais ilustre dos seus irmãos. Só que no ato do nascimento e do jeito que ele cresceu, ele era apenas um causador de dores. Ninguém apostaria em Jabez nada, ninguém investiria em Jabez nada. No nosso contexto brasileiro tem uma frase que diz: olha, praga de mãe pega. Se ela diz que você não vai, você nunca vai. Se ela diz que você não vai ter, você nunca vai ter. Não, isso não existe aqui, porque a palavra de Deus quebra toda e qualquer maldição. Não existe maldição mais poderosa do que a mão de Deus. As pessoas podem te dizer do lugar que você veio, da rua que você veio, ninguém alcança, mas eu estou aqui hoje como profeta de Deus para dizer para você que se Deus ouvir a sua oração e te atender, esse pedido acontecerá. Ele não foi mais ilustre porque venceu batalhas, ele não foi rei, ele não teve fama, mas ele foi o mais ilustre que teve a sua oração atendida.
Se tem uma coisa que eu posso querer, é que Deus ouça a minha oração. Se tem uma coisa que você pode querer, é que Deus ouça a sua oração. Se tem uma coisa que queima, nunca foi ouvido, é querer, é ser escutado, é ser ouvido. Alguém que vem de um contexto de nem direito de opinar tem sobre a própria vida, tudo que quer que Deus o ouça. Então qual é a oração? Que eu não seja afligido do mal, que minhas fronteiras sejam abertas, que a sua mão fique sobre mim. E em 2 versículos conta a história de um jovem que foi do improvável ao mais ilustre, de alguém que foi do que não daria em nada para alguém que foi considerado o mais ilustre, de alguém que contrariou a estatística daquele dia, daquele lugar, naquele momento. E diferente de outros, ele não teve o nome mudado, mas a história mudada. E o que essa palavra quer dizer para mim, pastor? Quer dizer o seguinte, meu jovem, meu adolescente, que se Deus fosse olhar a estatística para fazer alguma coisa pela gente, a gente não ia chegar em lugar nenhum. Se Ele fosse ouvir a opinião dos outros sobre nós, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E quer saber mais? Se Ele fosse ouvir o que a gente pensa de nós, a gente também não ia chegar a lugar nenhum. Porque os seguidos massacres emocionais tendem a nos colocar na mente que, de fato, eu não vou conseguir. De fato, eu sou um causador de dores mesmo. Tem um meme aí rodando aí, adolescente sabe. Só de um áudio falando assim: você me odeia, eu também. De fato, ouvindo várias vezes, isso condiciona a gente. A gente chega num culto e quando tem uma palavra, a gente diz: isso nem é para mim, não vou nem sonhar. Porque infelizmente, uma fila para desanimar é gigantesca, mas para ajudar, só um: Deus. E quer saber? É o suficiente que a gente precisa. Pode ter 1000 dizendo o contrário. Se Deus disse eu vou fazer, é o que a gente precisa. Todo mundo pode dizer: não, não vai dar, não vai acontecer, você não vai chegar. Se Deus olhar para você hoje e disser assim: não, eu acredito que você vai, eu quero que você vá. Por mais que as pessoas digam que você será para sempre um causador de dores, eu prego para você essa noite com fé na palavra que o Espírito Santo avivou em meu coração. Eu não prego para quem vai dar errado, não. Eu estou pregando para quem vai romper com a mediocridade. Feche os seus olhinhos aí, sentado. E aí a gente vai orar igual Jabez orou. O tamanho da afronta que você vem sofrendo vai ser o dobro a sua oração agora. Toda lágrima que você derramou aí, por tristeza e humilhação, você vai derramar agora com outro sentido. Eu vou orar para ti, Deus, porque eu sei que o meu contexto é só o Senhor que pode fazer. Com as suas palavras, do jeito que você sabe, eu vou deixar você orar aí. Ah, Deus, eu achei que eu seria um causador de dores para sempre. Disseram tanto que eu não presto, sabe? Que eu acreditei. Falaram tanto para mim que eu não deveria nem ter nascido, que eu acabei acreditando. E aí o meu contexto me levou para coisas terríveis. Chegou um dia que eu até me cortei, tentando me castigar por acreditar que eu não chegaria a lugar nenhum. Mergulhei na depressão, na crise de ansiedade. Conheci a terrível síndrome do pânico.
tinha medo da janela que batia, da porta que abria. E aí eu achei que o meu contexto nunca iria mudar. Eu acreditei nas palavras que me disseram. Eu acreditei nas palavras que me disseram. Eu acreditei no que a minha família me disse, o que os meus amigos me disseram. Eu acreditei nisso. E aí quando eu ouvia palavras que era Deus dizendo para mim, eu quero você é meu profeta, você é meu ministro, eu dizia, eu não presto para ser ministro, eu não presto para ser profeta, porque dizem para mim que eu não nasci para isso. Não adiantava dar um passo para frente, porque era 3 para trás. Aí eu chorei. Não sei nem como eu cheguei até aqui. Se alguém me perguntar como que eu cheguei nesse congresso, como que eu vim nos ensaios, como que eu cantei hoje, eu não sei dizer, mas ainda bem que eu estou aqui. Ainda bem que o Senhor me manteve de pé até aqui. Eu não sei como, mas eu quero sair daqui diferente. Eu quero voltar para minha casa andando diferente. Quando eu entrar na minha casa e aquela palavra de maldição vir, eu já quero saber e ter em meu coração a certeza de que, não, essa maldição não me encontra mais. Porque eu orei ao Senhor hoje. E as minhas fronteiras começaram a ser ampliadas, a mão dele está sobre mim, e do mal eu não vou ser mais afligido. Quando chegar a madrugada e a depressão começar a bater na porta do seu coração, em nome de Jesus, você vai dizer, não, hoje você não vai me fazer chorar, porque a presença de Deus já me fez chorar primeiro e de alegria. Você, improvável, prego para você, e não tem mais nem força para chorar. Deus ouviu o seu pedido, e eu quero de fato que você, que fez parte e não faz mais, que já foi e não é mais, foi muito grande a humilhação, a opressão, a dificuldade, você abandonou, saiu, desistiu. Todas as dores te arrancaram a alegria de estar na casa de Deus. Ouça o suave chamado de Deus para você hoje. Para mim você não é um causador de dores. Para mim você é peça importante no meu reino. Quero que você venha até a frente para aceitá-lo novamente. E o Espírito Santo fala em meu coração, em minha alma, em meu espírito. Eu posso ver como se portas fechadas e janelas trancadas, ambientes escuros e adolescentes jovens sofrendo com a depressão e crise de ansiedade. Tentando contar para alguém, alguém fala, nada, isso aí vai passar daqui a pouco, isso é só adolescência. Você que está sofrendo com isso, corre aqui de joelhos para frente. É noite de cura para você.